E se o maior inimigo da sua vida não fosse alguém lá fora, mas uma voz que habita dentro de você? O que acontece quando Deus começa a transformar sua mente? Hoje, eu quero te levar para dentro dessa pergunta, porque aqui está a chave que muitas vezes separa quem vive uma fé funcional daquilo que Deus realmente deseja realizar em nós. A transformação interior do nosso pensamento. Pense em alguém que você conhece, ou talvez em você mesmo. Alguém que ora, que participa do culto, que lê a Bíblia, mas que no fim do dia, sente-se preso por uma repetição cansativa de pensamentos. Não sou suficiente. Isso vai dar errado. Deus não me perdoa, não mereço. Esses pensamentos não são frases inocentes. Eles se erguem como fortalezas invisíveis, ocupando território dentro da sua mente e regendo escolhas, emoções e atitudes. A Bíblia chama isso de campo de batalha. Paulo nos lembra: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10:4. E em Romanos 12:2, ele nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Quando Deus começa a operar aí, o movimento é profundo e exigente. Quero que você me acompanhe em uma cena realista. Nara. Ela é uma mulher de fé, ativa na igreja, conhecida por seu serviço. Ela ora antes das reuniões, participa de pequenos grupos, ajuda quem pode. Mas quando as luzes se apagam e sobram pensamentos, ela se vê num ciclo interminável. Se culpando, comparando-se com outras mulheres, lembrando falhas antigas e acreditando que Deus está distante. Externamente tudo parece bem. Internamente, é uma guerra. Nara ilustra muitas vidas. Não é falta de devoção, é batalha pela mente. Diagnóstico: reconhecer a guerra invisível. Antes de qualquer prática, precisamos clareza diagnóstica. A mente é território. Não é apenas pensar positivo. É perceber que certas ideias têm poder formador. Elas se repetem, acham suporte em memórias não processadas, ganham força nas noites silenciosas e se tornam uma citação interna que comanda decisões. Paulo usa linguagem militar por propósito. Há fortalezas, estruturas de pensamento que precisam ser derrubadas. Destruímos raciocínios e toda soberba que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Renovação não é uma iniciativa opcional. É o caminho pelo qual a vontade de Deus começa a ganhar espaço em nós. Como essas fortalezas nascem? Em geral, há 3 vetores principais: repetição, significado atribuído e ambiente. Repetição. Um pensamento repetido torna-se hábito mental. Eu sempre erro. Não sou amado. Significado atribuído. Uma experiência dolorosa pode ser interpretada como prova de identidade. Meu valor é minha performance. Ambiente. Conversas, mídias, companhias que reiteram mentiras acabam formando um cenário onde a mentira parece verdade. Essas 3 forças juntas moldam uma narrativa interior que governa comportamento. Exemplos de pensamentos sabotadores que se tornam fortalezas: medo crônico do futuro, não consigo, culpa que paralisa, não mereço perdão, comparação que rouba a alegria, não me igualo, vergonha que esconde, ninguém sabe, mas... E uma percepção errada de Deus. Deus está zangado comigo. Esses não são apenas sentimentos. São estruturas que pedem uma estratégia. E a estratégia começa por nomear. Dizer isto é medo já é uma pequena vitória, porque você tira o caráter absoluto do pensamento. Se essa palavra está tocando seu coração, escreva nos comentários agora mesmo: Senhor, limpa minha mente. Não é fórmula mágica, é um ato de reconhecimento. Quando você confessa, você alinha seu coração com a ação de Deus. Faça isso com sinceridade. Nara escreveu isso nos comentários semanas atrás. Não porque alcançasse a perfeição, mas para declarar que estava cansada de viver à sombra de seus pensamentos. Aquilo não mudou tudo de uma vez, mas foi um primeiro ato público.
admitir que a guerra existe e dar ao espírito um ponto de entrada. A voz de Deus na caverna. O caso de Elias. Agora volte comigo ao texto de 1 Reis 19. Elias é um homem de coragem profética. Ele enfrenta reis e confronta falsos profetas. Ele experimenta o poder de Deus de forma sobrenatural. E ainda assim, após um confronto glorioso, ele é ameaçado por Jezabel e entra em colapso emocional. Ele foge para o deserto, chega a um ponto de exaustão física e mental, e pede a Deus que lhe tire a vida. Deus o encontra, cuida dele. Alimento, descanso. Mas o encontro decisivo ocorre na caverna. Não no trovão, não no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave. 1 Reis 19, 11, 13. Por quê? Porque quando a mente e o coração estão feridos, Deus raramente entra com espetáculo primeiro. Ele entra com restauração. Elias havia cumprido uma obra externa, mas seu interior estava despedaçado. Antes de enviar Elias de volta à missão, Deus começou a operar internamente. Alimento para o corpo, silêncio para a alma e uma voz que reconstruía a identidade. Isto nos ensina que a transformação da mente é pré-requisito para o retorno ao seu chamado. Deus não ignora sua fragilidade, Ele a reforma. Ao ler essa história, não minimize o que ocorreu com Elias, profeta vencedor, mas humano em colapso. Não é vergonha ter sido ferido. É oportunidade para aprender que Deus pode restaurar pensamentos quebrados. E o método de Deus com Elias tem ecos práticos para nós. Pausa, cuidado, palavra que reconstrói, rachaduras que dão entrada às mentiras. Volte à vida de Nara. O que deu entrada às mensagens nocivas? Geralmente, rachaduras não aparecem de repente. Elas começam com pequenas fissuras, uma rejeição, uma crítica recebida no trabalho, uma perda sem despedida, uma comparação nas redes sociais. Ao longo do tempo, essas fissuras permitem que relatos falsos entrem e tomem lugar. Se não forem confrontadas, se tornam condutas permanentes. Há uma passagem de Davi que nos dá o modelo do diálogo interno. No Salmo 42, o salmista pergunta ao próprio coração: Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42, 5. Aqui está um princípio terapêutico e espiritual. Ensinar o próprio coração a falar a verdade. Isso é renovação. É a habilidade que se aprende. Identificar a voz que está falando, interrogá-la e, quando necessário, responder com a palavra. Ferramentas para começar a derrubar fortalezas. Quando Deus começa a transformar sua mente, Ele traz ferramentas. Nem todas elas são espetaculares. Muitas são práticas repetitivas e exigem disciplina. Vou listar ferramentas essenciais, com aplicações práticas que você pode começar a usar hoje. 1. Capturar o pensamento. Torne-se consciente. Tenha um caderno ou um aplicativo e registre o pensamento que te ataca. Hoje pensei, sou um fracasso. Registrar reduz a força automática do pensamento. Ao colocar por escrito, você cria distância entre você e a ideia. 2. Teste com 3 perguntas. A. Isso é verdade? B. Essa verdade glorifica ou destrói? C. O que a palavra de Deus diz sobre isto? Essas perguntas não substituem trabalho pastoral ou profissional, mas são um método bíblico para confrontar raciocínios. 3. Substituição ativa. Para cada mentira identificada, escolha uma verdade bíblica para declarar. Por exemplo, para medo do futuro: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. E porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 1, 7. Para a culpa que paralisa, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. 1 João 1, 9. 4. Confissão verbal. Declare a verdade em voz alta. A Bíblia mostra que nossas palavras têm peso. Mateus 12, Provérbios 18, 21. Não é mágica, mas é obediência. Falar a verdade fortalece a mente renovada.
Faça declarações curtas e repetíveis, por exemplo: sou perdoado em Cristo. Minha identidade está em Jesus. 5. Memorização estratégica. Escolha 3 versículos que combatam suas maiores mentiras. Leia-os, escreva-os, repita-os. Sugestões iniciais: Romanos 12, 2, renovação da mente. Filipenses 4, 8, filtrar pensamentos. 2 Coríntios 10, 5, levar cativo todo pensamento. Memorização não é para exibir erudição, é para ter a palavra pronta quando a mentira chegar. 6. Rotina espiritual de combate. Estabeleça momentos fixos para adoração, leitura e silêncio. A renovação é rítmica. De manhã, antes das notícias, uma leitura e uma declaração. À noite, revisão de pensamentos do dia. O que foi capturado, confrontado, substituído. 7. Jejum e oração como intensificadores. O jejum, quando indicado pelo Espírito, cria espaço para ouvir a Deus e fragiliza padrões que se alimentam de hábitos. Não é uma técnica para forçar resultados, mas uma prática bíblica que amplia a sensibilidade à presença de Deus. Fortalezas se alimentam de repetição. Derrubá-las exige repetição contrária. Não subestime pequenos atos repetidos. Exercício prático. Método: captura, confronta, substitui. Vou te dar um roteiro simples para aplicar ainda hoje. Pegue seu caderno e faça o seguinte. Anote o pensamento que mais te visita negativamente. Escreva a emoção ligada a ele: medo, culpa, vergonha, tristeza. Pergunte: qual memória dá força a esse pensamento? Com base nisso, escreva uma verdade bíblica que confronta essa mentira. Declare essa verdade em voz alta 3 vezes, com convicção. Termine com uma oração curta. Peça ao Senhor que torne essa verdade viva na sua mente e coração. Repita isso diariamente durante 21 dias. A intenção é formar um novo comando mental. Ao invés de reagir automaticamente, você praticará a reação guiada pela palavra. A armadura mental de Paulo. Levar pensamentos cativos. Paulo não fala em abstrações. Ele dá um comando estratégico. Levai cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Isso implica ação voluntária. Renovação é cooperativa. Deus opera, mas Ele nos chama a obedecer. Não se trata de esforço puro, nem de passividade. É uma parceria. Quando Deus começa a transformar sua mente, Ele te convida a reavaliar, corrigir e alinhar. No próximo minuto, você vai perceber que há práticas específicas para cada tipo de mentira. Medo, comparação, culpa, e há versículos que se aplicam como antídoto direto. Mas antes de ir adiante, quero que você imagine, por um instante, um lugar onde pensamentos encontram residência. Uma casa com cômodos. Alguns cômodos são iluminados, outros escuros. Onde você quer que Deus entre primeiro? Onde hoje você precisa abrir as portas para a luz? Histórias bíblicas convergentes. Davi e a conversa com a alma. Davi é um mestre do diálogo interior. No Salmo 42, ele fala à sua própria alma: por que estás abatida, ó minha alma? E depois se lembra de Deus. Esse é o padrão. Identificar, perguntar e responder com lembrança da fidelidade de Deus. Ele não ignora o abatimento. Ele o trata com terapia bíblica. Quando Deus começa a transformar sua mente, Ele te ensina a falar com você mesmo à luz da Escritura. Paulo, em Filipenses 3, dá um exemplo complementar. Ele conta como deixou para trás o que era vantagem para ganhar Cristo. Renovação da mente implica redefinir valores. Mudar o que você considera importante altera decisões e caminhos. É por isso que o processo é custoso. Você perde confortos antigos por uma verdade mais profunda. A pressão do ambiente, escolha de companhia e mídias. Não podemos falar de mente sem levantar a questão do ambiente. A Escritura é direta. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Salmo 1 ilustra o homem que medita na lei do Senhor, e por isso, não anda segundo conselhos corruptos.
Quando Deus começa a transformar sua mente, uma consequência natural é a limpeza do ambiente. Isso pode significar escolher novas conversas, limitar consumo de mídias que alimentam ansiedade ou tristeza e buscar companhia que exorte, não que menospreze. Isso não significa isolamento legalista. Significa sabedoria. Pergunte-se: o que tenho consumido todos os dias que reforça minhas mentiras? Redes sociais que promovem comparação? Programas que alimentam medo? Amigos que vivem em negatividade crônica? Parte da renovação é proteger o campo onde as novas sementes vão crescer. O poder da fala e das confissões. Breve introdução. Já mencionamos a confissão verbal. Aqui é bom deixar claro que a boca pode ser instrumento de libertação. Jesus enfrentou a tentação com a palavra. Ele pronunciou a verdade como defesa. Mateus 4 nos mostra que a resposta de Jesus foi sempre a Escritura. Quando Deus começa a transformar sua mente, a sua boca se alinha. Você começa a falar menos como a antiga narrativa e mais com a nova identidade. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Essa frase é séria. Aquilo que você confessa dia após dia molda sua experiência. Mas atenção, não é superstição. Não é se eu falar então Deus fará, como fórmula mágica. É obediência que coopera com a graça. Nós não manipulamos Deus com palavras. Nós nos alinhamos à verdade que Deus já declarou em sua palavra. E ao fazer isso, assimilamos essa verdade mais profundamente. Primeiros sinais de mudança quando Deus começa a transformar sua mente. Mesmo antes da conclusão deste caminho, é possível identificar sinais iniciais de que algo está mudando. Observe esses indicadores. Você passa a notar pensamentos em vez de ser dominado por eles. Há um gap entre o pensamento e a reação. Você consegue nomear emoções sem se afundar nelas. Há um retorno da esperança nas práticas espirituais. A oração deixa de ser só pedido e volta a ser escuta. Pequenas decisões revelam nova liberdade. Menos comparação, mais contentamento com o que Deus tem feito. Você começa a declarar verdades bíblicas sem forçar. Esses sinais não são garantia de perfeição, mas são indicadores de que o processo de renovação está em curso. Nara começou a perceber esses sinais algumas semanas após praticar captura e substituição. Ainda havia dias de queda, mas as quedas foram menos destrutivas. Ela se levantava mais rápido e sabia com que palavra resgatar sua mente. A luta não é contra carne e sangue. Nunca perca de vista que a batalha é espiritual. Paulo fala de armas espirituais, e Jesus nos mostra que os inimigos atacarão as áreas mais vulneráveis, as vontades, os sentimentos, as lembranças. Reconhecer que é guerra não é viver em paranoia, mas viver em vigilância. Vigilância é atitude pastoral do coração, oração contínua, meditação na palavra, vigilância contra rotinas que deixam portas abertas. Agora, nós já estabelecemos o diagnóstico. Vimos Elias e Davi como modelos de cura e diálogo interno, e passamos pelas primeiras ferramentas práticas. No próximo bloco vamos aprofundar a maneira como derrubamos fortalezas específicas, aquelas que se alimentam de culpa, medo e comparação, e apresentar roteiros detalhados de 21 dias para a renovação da mente, com declarações matinais e noturnas, listas de versículos para memorizar por tema, e exemplos de confissões que você pode repetir. Também vou te ensinar como estruturar uma rotina diária que combine silêncio, adoração e declaração, sem transformar isso em mais uma tarefa pesada. Antes de seguirmos, fique comigo e respire. Abra sua mão, simbolicamente, e entregue àquele que começa a transformar. Permaneça em oração por alguns instantes, pedindo ao Senhor que revele em que cômodos da sua casa interna Ele quer entrar. Ouça o sussurro, como aconteceu com Elias. Não force imagens, apenas peça. Senhor, mostra-me os pensamentos que precisam ser levados cativos. Quando eu os identificar,
Dá-me a coragem de tratá-los com tua palavra. Permaneça em silêncio interior por um momento e deixe que essa petição seja a porta de entrada para a próxima etapa. Enquanto sua mente acalma e você se dispõe a ouvir, vamos entrar em prática. O que segue não é um manual mágico, é um percurso cristão, com passos concretos que convivem com a graça de Deus. Vou guiar você por rotinas, declarações, exercícios e um plano de 21 dias que pode ser um começo transformador. Prepare seu caderno, escolha 3 versículos para memorizar e abra o coração para obedecer a palavra. Rotina diária essencial. Manhã, meio e noite. Uma mente renovada vive de hábitos repetidos. Não precisa ser complicado, precisa ser fiel. De manhã, antes de ligar o telefone, escolha 3 coisas: um versículo para meditar, uma declaração curta e um ato de gratidão. Leia o versículo em voz baixa. Declare com firmeza uma verdade bíblica que responda à mentira que mais te assalta. Em seguida, agradeça ao Senhor por uma pequena coisa. A gratidão é antídoto contra a queixa e desloca a atenção das carências para a provisão de Deus. Exemplo prático. Versículo, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo. Declaração. Minha mente é transformada pela verdade de Cristo. Gratidão. Obrigado, Senhor, pela paz que começa hoje. Ao longo do dia, mantenha micropráticas para preservar território. Quando note um pensamento hostil, aplique o método captura, confronta, substitui. Anote, desafie com a escritura e fale a verdade. Use lembretes visíveis, uma nota colada no espelho, um versículo na mesa do trabalho, uma notificação do celular com a palavra renova. De noite, revisão do dia. Pergunte a si mesmo: quais pensamentos ganhei e quais deixei morrer? Liste 3 vitórias e uma área que precisa oração. Termine com uma breve confissão de dependência. Senhor, redime o que eu não consegui ordenar hoje. Torna a tua verdade viva em mim. Esse fechamento cria um ambiente para o descanso e permite que o Senhor opere no que ainda está em processo. 21 dias de renovação. Um roteiro prático. A transformação da mente costuma ter ritmo. 21 dias é tempo suficiente para iniciar novos caminhos neurais e espirituais. Não é uma fórmula mágica, mas um compromisso prático. Cada dia tem foco, leitura, declaração e ação. Semana 1. Reconhecimento e captura. Dia 1. Tema: identificar o inimigo. Leia 2 Coríntios 10, 4, 5. Atividade: escrever os 3 pensamentos que mais aparecem. Dia 2. Tema: nomear a emoção. Leia Salmo 42. Atividade: ligar emoção ao pensamento, medo, culpa, vergonha. Dia 3. Tema: raízes da mentira. Leia Romanos 12, 2. Atividade: buscar memórias que alimentam o pensamento. Dia 4. Tema: testar a verdade. Leia Filipenses 4, 8. Atividade: aplicar as 3 perguntas do método. Dia 5. Tema: confissão. Leia 1 João 1, 9. Atividade: confessar verbalmente uma mentira dominadora. Dia 6. Tema: registro. Atividade: rever anotações, identificar padrão. Dia 7. Tema: descanso. Atividade: orar pedindo sensibilidade ao espírito, descanso físico e mental. Semana 2. Substituição e fortalecimento. Dia 8. Tema: versículos antídoto. Escolha 3 versículos. Questões: Salmo 23, 2 e Timóteo 1, 7, João 10, 10. Dia 9. Tema: declarações. Crie confissões curtas e repita cada uma 10 vezes no dia. Dia 10. Tema: memória renovadora. Atividade: escrever testemunhos ou lembranças de fidelidade de Deus. Dia 11. Tema: prática de adoração. Ouvir um hino que fale de identidade em Cristo e cantar junto. Dia 12. Tema: jejum parcial. Jejum de mídias por um dia. Usar esse tempo para leitura bíblica. Dia 13. Tema: comunhão. Buscar uma conversa edificante com um irmão, irmã que exorte na fé. Dia 14. Tema: autoavaliação. Verificar progresso e ajustar versículos e declarações.
Semana 3, Proteção e Frutificação. Dia 15. Tema: Ambiente. Fazer uma limpeza de mídias e contatos que alimentam medo e comparação. Dia 16. Tema: Frutos de mudança. Identificar decisões práticas tomadas pela nova maneira de pensar. Dia 17. Tema: Perdão. Trabalhar no perdão de alguém do passado. Ver procedimento abaixo. Dia 18. Tema: Treino de vigilância. Criar sinais de alerta para pensamentos hostis e um plano de reação. Dia 19. Tema: Proclamação pública. Compartilhar com um grupo de confiança ou professor espiritual uma confissão de mudança. Dia 20. Tema: Rituais de lembrança. Criar um marco, uma carta para si mesmo, um versículo escrito em um objeto. Day 21. Tema: Consagração. Reafirmar compromisso. Minha mente é território santo. Celebre a fidelidade de Deus e planeje os próximos 90 dias. Exercícios práticos e scripts de fala. Quando o pensamento "não sou suficiente" surge. Captura, anote. Hoje surgiu "não sou suficiente". Confronto, pergunte: isto é verdade? É eterno? Onde a palavra diz algo sobre minha identidade? Substituição, declare: em Cristo eu sou aceito, amado e capacitado. Efésios 1:4-5 afirma que fui escolhido. Não invente texto. Comente que Efésios fala da eleição e adoção. Declarações modelo, curtas, repetíveis. Sou filho, filha de Deus. Em Cristo tenho identidade. Deus me perdoou e me liberta da culpa que me prende. 1 João 1:9. Não fui dado ao espírito de medo, tenho poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Minha mente se transforma pela verdade. Eu escolho a vida que Cristo oferece. Romanos 12:2, João 10:10. Listas de versículos por tema. Escolha 3 para memorizar. Identidade. Efésios 1:4-7, 2 Coríntios 5:17, Gálatas 2:20. Medo. 2 Timóteo 1:7, Isaías 41:10, 1 João 4:18. Culpa, perdão. 1 João 1:9, Romanos 8:1, Colossenses 2:13. Comparação, contentamento. Filipenses 4:11-13, Gálatas 6:4-5, Salmo 139:14. Paz e esperança. João 14:27, Romanos 15:13, Filipenses 4:6-7. Proteção e vigilância. Salmo 1. 1 Coríntios 15:33. Efésios 6:10-18. Usar a armadura de Deus como metáfora prática. Como lidar com o passado não perdoado? Um procedimento prático. 1. Reconheça a ferida. Escreva a memória que ainda dói com detalhes objetivos. O que aconteceu sem alimentar a autoacusação. 2. Nomeie a consequência. Qual crença essa memória gerou? Não mereço. Não posso confiar. 3. Entregue ao Senhor. Faça uma oração curta dirigindo Deus ao que aconteceu. Use um versículo como ponte. Por exemplo, 2 Coríntios 5:17 para lembrar a nova vida em Cristo. 4. Perdoe conscientemente. O perdão não nega a dor. Ele decide não permitir que a injustiça governe sua vida. Diga em voz alta: eu perdoo X. Eu oro para que o Senhor conduza a restauração. 5. Declare mudança. Escreva uma declaração que substitua a antiga crença e repita diariamente. 6. Se necessário, procure acompanhamento pastoral ou profissional para integrar emoção e memória de forma saudável. Este passo é sinal de sabedoria, não de insuficiência espiritual. Medo e comparação. Antídotos bíblicos. Medo entra como sombra. A resposta bíblica é dupla: lembrança da presença de Deus e exercício de fé. Use 2 Timóteo 1:7 para combater paralisia e Isaías 41:13 para combater sensação de abandono. Quando a comparação vier, traga à memória as diferenças entre chamado e chamado. Paulo escolheu ganhar Cristo em vez de manter status. A comparação rouba a vocação. A renovação da mente reenfatiza a vocação. Exemplo prático. Sempre que a comparação surgir online, faça um detox de 24 horas, onde você substitui a navegação por leitura bíblica e uma atividade de serviço. Isso muda o circuito emocional.
do consumo que consome para a ação que edifica. Protegendo o ambiente mental. Limpar o ambiente envolve escolhas concretas. Seguir perfis que edificam, silenciar fontes de comparação, limitar o tempo de consumo de notícias e cercar-se de pessoas que apontam para Cristo. Salmo 1 recomenda meditar na lei do Senhor. 1 Coríntios 15:33 adverte sobre companhias ruins. Faça um inventário de suas mídias e amizades perguntando: isto fortalece minha mente renovada ou alimenta velhas mentiras? Uma estratégia prática. Crie uma lista alimentadora com 5 fontes que edificam: podcasts, perfis, sermões. Crie uma lista drenante com as 3 principais fontes que geram ansiedade, culpa, comparação, e coloque um plano para reduzi-las. Silenciar, unfollow, limitar a 15 minutos semana. A linguagem que transforma, como falar com a sua alma. Davi nos ensina a interrogar a alma. Faça isso diariamente. Alma, por que estás abatida? Em quem confias? Ensine seu interior a responder com memória da fidelidade. Transformar a mente inclui treinamento da linguagem interna. Amar a si mesmo com a linguagem que Deus usa sobre você. Pequenos testemunhos ilustrativos e respeitosos. Mariana, que sempre se comparou com outras líderes, começou a usar 2 frases simples. Sou chamada por Deus e meu caminho é diferente, não inferior. Em 3 meses, diminuiu a ansiedade antes das reuniões e passou a aceitar convites que antes recusava por medo de falhar. Lucas lida há anos com vergonha por um erro do passado. Após aplicar o procedimento de perdão e memorizar 1 João 1:9, ele relatou menos episódios de autodepreciação e mais disposição para servir sem esconder seu passado. Esses testemunhos não prometem cura instantânea, mas mostram que práticas diárias, alinhadas à graça, produzem frutos. Quando procurar ajuda pastoral ou profissional, algumas feridas demandam cuidado além da rotina espiritual. Se pensamentos são acompanhados de angústia intensa, crise de ansiedade prolongada, pensamentos suicidas ou incapacidade de manter funções básicas, busque ajuda imediata de um profissional de saúde mental e de um líder pastoral confiável. Não transformar essa recomendação em estigma. Buscar ajuda é agir com sabedoria e coragem. Ferramentas espirituais adicionais: jejum, adoração e silêncio. O jejum, quando orientado pela fé, intensifica a escuta. Não é uma técnica para coagir Deus, mas um instrumento para fragilizar hábitos que se alimentam de conforto. Adote jejum gradual, um dia sem redes sociais, uma refeição leve para dedicar tempo de qualidade à palavra. A adoração fortalece a mente porque altera a visão de mundo. Cantar verdades bíblicas altera o tom emocional do cérebro. Crie playlists de cânticos que falem de identidade, perdão e resiliência. Silêncio e escuta. Aprenda a aguardar o sussurro. Como Elias, muitas vezes o momento decisivo não vem em manifestações grandes, mas no pequeno som de uma voz. Reserve tempo para ouvir, não para planear táticas, mas para se deixar ser formado. Estratégias para derrubar fortalezas específicas. Fortalezas de culpa. Rastreie a origem, confesse, aproxime-se do perdão e trabalhe a prática de confissão diária. Use 1 João 1:9 e declarações de perdão. Fortalezas de medo. Pratique a exposição controlada. Identifique um medo que limita uma ação e faça passos pequenos e sucessivos para enfrentá-lo, sustentado pela certeza da presença de Deus. Isaías 41:10, 2 Timóteo 1:7. Fortalezas de comparação. Mantenha um diário de gratidão e um programa de serviço. A comparação murcha no serviço onde a satisfação é cultivar o bem do outro. Exemplo de roteiro para enfrentar uma manhã de medo antes de uma decisão importante. Ao acordar, leia Isaías 41:10. Anote os piores cenários que a mente apresenta. Para cada cenário,
Escreva uma resposta bíblica breve. Tome uma pequena ação que confirme obediência. Fazer uma ligação. Escrever uma proposta. No fim do dia, registre o que ocorreu e ore por insights. Como medir progresso subjetivo? Mudança interior é sutil e cumulativa. Use indicadores simples. Intervalo de tempo entre pensamento e reação. Aumentou? Número de vezes que recorreu à escritura para responder. Aumentou. Frequência de pequenos atos corajosos. Aumentou. Qualidade do sono e sensação de paz. Melhoraram. Relações. Notou menos reatividade e mais presença? Essas métricas não são exatas, mas ajudam a notar progresso e a celebrar etapas. A consagração. Transformar a mente em território santo. Chegamos ao ponto de decisão. O clímax não é apenas uma emoção, é um ato deliberado. Consagrar a mente significa declarar a autoria divina sobre esse território. Não é tradição vazia, é compromisso de vida. Convido você a uma declaração pública agora. Se puder, fale em voz alta. Senhor, eu consagro minha mente a Ti. Abro as portas que estavam fechadas. Submeto meus pensamentos à obediência de Cristo. Oração de consagração, em segunda pessoa, dirigida ao Senhor. Senhor Deus, eu me aproximo agora e entrego os cômodos da minha mente onde habitaram medos, culpas e mentiras. Purifica o que é impuro, restaura o que foi ferido, e planta em mim a verdade que liberta. Que a Tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Santo Espírito, ensina-me a identificar as fortalezas e a derrubá-las com a autoridade de Cristo. Não peço um milagre sem caminho, mas peço graça para caminhar cada passo que o Senhor me indicar. Em nome de Jesus, eu consagro minha mente. Que ela seja território santo habitado por Ti. Amém. Após esta oração, fique em silêncio, ouça. Permita que o Senhor escreva algo novo em seu entendimento. Roteiro de declarações para uso diário, pós-consagração. Minha mente pertence ao Senhor. Ele governa meus pensamentos. Declaro liberdade onde houve culpa. Declaro paz onde houve ansiedade. Escolho hoje a verdade de Cristo e a aplico às minhas decisões. Eu vou, pela graça, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Caminhando com a comunidade, responsabilidade espiritual. Transformação não é apenas exercício privado, é caminho comunitário. Busque um par de prestação de contas. Alguém que ore por você regularmente e que ofereça suporte prático. Participe de um pequeno grupo que pratique confessar lutas e celebrar vitórias. A comunidade não resolve tudo, mas é o meio pelo qual Deus frequentemente opera. Síntese dos sinais que acompanham a transformação da mente. Quando Deus começa a operar na mente, surgem sinais reconhecíveis. Maior liberdade interior diante de lembranças e gatilhos. Crescente facilidade em substituir pensamentos mentirosos por palavra. Mudanças práticas de comportamento alinhadas com a vontade de Deus. Redução gradual de ansiedade paralisante e aumento de esperança ativa. Confissões que fluem com naturalidade e não como esforço artificial. Maior sensibilidade ao espírito e capacidade de ouvir a voz de Deus no cotidiano. Lembre-se, esses sinais não chegam todos juntos, nem desaparecem as lutas imediatamente. A perseverança é fruto da fé. Não desanime diante de recaídas. Elas são momentos para aplicar o método com mais convicção. Palavras finais de exortação e consolo. Você não está condenado por seus pensamentos. Você está chamado a governá-los. Deus não se surpreende com a complexidade da sua mente, nem se afasta quando você falha. Ele é paciente, contudo, Ele nos chama à ação, identificar, confrontar e substituir. A renovação da mente é cooperação com o Espírito Santo. Se hoje você sentiu um nó no peito, saiba que muitos que vieram antes de nós experimentaram queda e restauração. Elias fugiu para a caverna e ouviu o sussurro. Davi falou com a própria alma. Paulo trouxe pensamentos cativos à obediência.
Esses exemplos não diminuem nossas dores. Eles mostram um processo divino que integra fragilidade e missão, compromisso público e próximos passos. Se após este caminho você deseja marcar um compromisso, escreva nos comentários a frase que sela essa entrega. Minha mente é território santo. Só o Espírito Santo habita aqui. Ao declarar isto publicamente, você não está criando fórmula. Está assumindo um voto de obediência que ajuda a fixar a transformação. Compartilhe também este vídeo com alguém que precisa ouvir que a guerra começa na mente, mas a vitória é possível. E se esta mensagem tocou você, considere inscrever-se no canal para que possamos caminhar juntos em outras séries sobre renovação, discipulado e cura interior. Curta e compartilhe para que mais pessoas recebam esta palavra. Encerramento em oração breve. Pai, obrigado por nos encontrar onde estamos. Na caverna, na sala, no trabalho, na solidão. Restaura mentes cansadas. Dá-nos coragem para levar cativos os pensamentos que nos afastam de Ti. Concede disciplina para a prática diária e compaixão para com nós mesmos nas quedas. Habita conosco, que a nossa mente seja santa porque o Senhor habita nela. Em Jesus. Amém. Agora, fique por alguns momentos em silêncio. Permita que o Senhor confirme o que foi plantado hoje. Anote qualquer palavra, versículo ou sensação que surgir. Volte a essa prática diariamente. E lembre-se, a transformação começa quando você entrega esse território a Deus e coopera com Ele todos os dias.